Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo, é muito bom estar novamente aqui com você para trocarmos algumas ideias, algumas reflexões filosóficas e compartilhar isso também com as pessoas que nos acompanham. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a filosofia e a magia do tempo. Obviamente, não vamos esgotar o tema e não traremos também verdades absolutas para a nossa conversa, mas sim, nós vamos refletir, ponderar e, naturalmente, que a gente possa extrair aquilo que a gente entenda que é útil, prático e, portanto, vivencial para cada um de nós. Esse é um tema bastante instigante, não é, José Roberto? A gente falava antes de começar a nossa gravação sobre o interesse muito grande de muitas pessoas em filmes de viagem no tempo, filmes que falam do passado, filmes que falam do futuro. O tempo, ele é muito especial para toda a humanidade e cada um de nós se relaciona com o tempo de uma maneira. E isso gera diálogos sobre, será que a vida é curta, a vida é muito longa, a gente a aproveita bem, nós fazemos um bom uso do tempo, o tempo poderia ser mais longo, ou seja, cada um de nós tem uma questão em relação ao tempo. E por vezes nós brincamos que o dia deveria ter 36 horas para a gente conseguir fazer tudo. O fato é que o tempo é para nós um mistério. O Sêneca fala muito bem sobre o bom uso que nós devemos fazer do tempo com consciência, com coração, de estarmos presentes em cada uma das nossas vivências. Ele nos ensina muito bem sobre isso na sua obra Da Brevidade da Vida. E a gente hoje ainda fala muito disso, a gente reclama muito da nossa falta de tempo, portanto eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas reflexões da nossa falta de tempo, de acharmos que a vida ela é longa ou curta, do ponto de vista da filosofia, através de reflexões práticas para que nós tivéssemos uma vivência melhor em relação ao tempo. Olha, Danilo, e nenhum filósofo tem mais moral, para falar sobre a questão do tempo do que Luciano Sêneca, Esse filósofo romano, um dos grandes representantes da escola estoica romana, que viveu aí rodeando o século I antes e o século I depois de Cristo. E Sêneca, nós poderíamos perfeitamente nos imaginar numa rua tranquila ou numa rua agitada de São Paulo, de São Caetano, do Rio de Janeiro, de qualquer grande cidade atual, e vermos Sêneca como uma pessoa do nosso lado, porque ele é muito isso. Sêneca foi um desses filósofos que ele soube viver intensamente o seu tempo, soube viver intensamente, construir a história da sociedade romana, e fez isso com uma tal energia, com uma tal força que hoje nós nos alimentamos muito profundamente da magia do estoicismo. Os filósofos estoicos, eles eram muito práticos perante essa questão da adversidade e das dificuldades. Para eles, de uma maneira geral, nós estamos aqui não apenas para usufruir da vida, mas principalmente para aprendermos. E essa questão essa contradição entre o usufruir e o aprender, todos nós temos bons exemplos aí na história da nossa vida, onde sim, há momentos em que nós nos divertirmos, há momentos onde nós nos distraímos, mas há muito mais momentos onde nós temos que lidar com as dificuldades próprias do nosso cotidiano, seja porque precisamos trabalhar e sobreviver num mercado que atualmente está muito competitivo, seja porque nós sempre precisamos de uma energia extra para nos relacionarmos com as várias pessoas, em vários contextos em que nós estamos atuando, e todas essas coisas demandam energia, demandam esforço, nos demandam tempo. É interessante, fazendo novamente essa comparação entre Sêneca como um personagem muito atual, porque ele foi um indivíduo que ele teve muitas crises de saúde, ele teve também
épocas da sua vida em que ele vivia na abastança, né? Ou seja, ele tinha considerável riqueza, sem deixar que a riqueza subisse a sua cabeça. Ou seja, mesmo quando ele estava na posse de muito poder, muita riqueza, ele nunca deixou de ser uma pessoa modesta, nunca deixou de ser uma pessoa com costumes muito simples, ele nunca abriu mão, né, de todos os exemplos filosóficos da sua vida filosófica. Ele foi uma pessoa muito odiada, foi uma pessoa muito temida, mas também foi uma pessoa que teve grandes amigos, né? E grandes amigos, inclusive, que sabiam reconhecer perante toda essa circunstância o seu valor, a sua energia, a sua sabedoria, a ponto de lhe pedir conselhos para lidar com a sua própria vida, para lidar com os negócios públicos, para lidar com os seus próprios sentimentos, o seu próprio mundo interior, o seu próprio mundo de pensamentos. E é interessante que as obras de Sêneca que nos chegam hoje, né, são um resultado dessa vida muito intensa, dessa atividade política, dessa atividade como dramaturgo, dessa questão de ter que lidar constantemente com as questões da sua saúde. Enfim, as obras que nos chegam vivas ainda por conta dessa energia. E é claro que falar da magia do tempo é principalmente focar sobre a brevidade da vida, né? Que, como outros livros para nós hoje de Sêneca, na verdade, na sua época, foram cartas àqueles que lhe pediam conselhos de como viver bem, como aproveitar bem o tempo, como não se deixar, né, roubar, no caso do cuidar dos negócios públicos e no caso do cuidar dos negócios privados, dos negócios de família, sem deixar que essas duas vertentes presentes na vida de todo ser humano, seja em Roma do século I a.C., ou seja na nossa época, ocupam grande parte do nosso tempo, e que ainda possamos ter a energia e o tempo necessário para cuidar de coisas mais importantes relacionadas ao nosso próprio crescimento como seres humanos. Você trouxe bem algumas ideias em relação ao Sêneca, e essa obra ela é belíssima, e já na época em que ele vivia, se observava esse problema ou esse desafio que permanece até hoje, como usufruir bem do tempo. E solucionar essa questão, esse desafio, não é uma tarefa fácil. Por esse motivo, eu gostaria que você trouxesse ferramentas práticas através da filosofia para que a gente pudesse tomar consciência do tempo, não só organizando-o bem, ou seja, tendo uma lista de tarefas das nossas coisas comuns e triviais, que efetivamente têm a sua importância e a sua relevância, mas que, no entanto, nós poderíamos ampliar essa visão do tempo, ou melhor dizendo, ampliar a visão de um bom uso do tempo, ouvir uma boa música em um dado momento, parar para ler um bom artigo em uma revista ou um trecho de um livro que nos traga uma reflexão maior sobre a vida, sobre nós próprios, e isso nos ajuda muito a ter uma noção mais ampla de que o tempo não é só aquele que é medido pelo relógio. Mensurar o tempo só dessa maneira seria muito raso, do ponto de vista da profundidade que o tempo nos traz enquanto ensinamentos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas ferramentas para que a gente pudesse ampliar a profundidade do bom uso do nosso tempo na nossa vida de forma mais integral. Sim, Danilo, algo muito inteligente, né? É tratar a vida com inteligência mesmo, né? Então, algo que o estudo da filosofia vai nos aportando muito é ir fazendo essa leitura inteligente da nossa própria vida e do mundo que nos cerca. Por isso que aqui nós estamos nos concentrando em Sêneca e a brevidade da vida, mas nós também podemos falar ou colocar um pouco do que nós conhecemos sobre Platão, sobre a filosofia tibetana, a filosofia zen budista chinesa, e até mesmo a nossa experiência cotidiana, né? Hoje nós não temos como falar só de um tempo, nós temos como falar de 4 tempos, né? 4 tipos diferentes de tempo. E é uma das nossas grandes confusões hoje, acredito, né? Porque, por exemplo, quando nós olhamos para as estrelas, né, temos aquela noção de que as estrelas que estão iluminando o nosso céu já não existem
há muito tempo, né? Então existe um tempo cósmico, né? Um tempo que se comporta de uma maneira, ela se expressa em fenômenos diferentes do que cotidianamente nós estamos acostumados, né? É muito diferente essa experiência do tempo cósmico do nosso tempo do relógio, no nosso dia de 24 horas, que poderiam ser 36, como você colocou aí. Né? Um outro tempo é o tempo psicológico também, né? Um outro tipo de lidar com essa questão do tempo, que é aquele tempo em que todos nós também temos já uma experiência mais cotidiana. Quando nós estamos atrasados, parece que todas as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? E a gente acaba se embananando com as coisas, acaba esquecendo porque estamos muito corridos, porque quando estamos e também quando estamos com um amigo, né? Nós temos uma percepção de que aquele momento, ou aqueles momentos, ou aquelas horas que nós estamos juntos, passa muito rápido. Ou então quando nós estamos angustiados com alguma coisa, né? Quando somos jovens e ficamos tristes porque a namorada ou o namorado nos deixaram. Então, parece que esse tempo de tristeza, esse tempo de ansiedade, ele dura que não quer passar mais, né? Então, nós mesmos temos em nós essa ideia da relatividade do tempo que falava Einstein. Se as coisas são agradáveis, o tempo passa muito rápido. Se passamos por alguns momentos, algumas situações difíceis, complicadas, parece que essa tristeza, essa raiva, essa angústia não quer ir embora. Então é uma segunda forma de lidarmos com o tempo. Um terceiro tempo que nós podemos dizer é justamente esse tempo cotidiano, né? Esse tempo do relógio, que é de também assim, nós quase que o colocamos como nosso inimigo, né? Porque nem se nós tivéssemos 36 horas no dia, ainda talvez nos faltasse mais 4, ou mais 6, ou mais 20 horas para que nós pudéssemos dar uma conta conveniente e fazer bem todas as coisas que nós queremos. E o quarto tempo, né, Danilo, é justamente, e isso é uma reflexão que eu compartilho com as pessoas que nos ouvem, né? Mas o quarto tempo seria justamente essa questão do tempo que nós hoje vemos muito retratado aí pela ficção científica, né? Que é essa capacidade, ou essa ideia, ou essas histórias, né, que falam sobre avançar no tempo e ir em direção ao futuro, ou voltar para trás e ir em direção ao passado, né, causando paradoxos, causando toda uma bagunça, mudando a história, se é que muda mesmo ou não muda, né? Então é um tempo, né, Danilo, que, digamos assim, é um tempo que pertence à arte, né, que permite essas licenças poéticas não ratificadas nem pela razão, nem pela nossa observação cotidiana das coisas e nem pela visão científica. Então há que se fazer uma distinção entre essas 4 formas de tempo para a gente buscar de qual tempo Sêneca está nos falando, né? Que é uma quinta forma, que é o tempo visto do ponto de vista filosófico. Que seria um tempo que fala justamente, né, sobre a questão do nos perguntarmos, né, por que é que nós estamos aqui? Para que é que nós estamos aqui? Ou seja, é tratar o tempo dentro de um tema mais amplo, que é o tema do sentido da vida. E entender que nós fazemos muitas coisas durante a nossa vida, ou durante o nosso tempo de vida, nós fazemos muitas coisas, mas às vezes nós nos entediamos dos nossos trabalhos cotidianos. Às vezes nós nos entediamos, às vezes nós nos sentimos oprimidos porque estamos ao lado de muitas pessoas, né, que em algum momento esse esforço de convivência nos cansa. E não ajuda muito nós estarmos numa cultura, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa época histórica onde essas perguntas, né, que tem a ver com a nossa vida cotidiana, ela acaba não sendo respondida de uma maneira satisfatória pelos nossos sistemas políticos, educacionais, de pensamentos, científicos. Então, muitas vezes, né, nós temos a ideia de que é comum e é normal, né, já que nós vemos isso refletido em milhões e milhões de pessoas, simplesmente ir levando a vida leva eu e deixa a vida me levar. Ou seja, falta ao ser humano, né, para utilizar com
inteligência, o seu tempo, inteligência, o seu tempo de vida, inteligência, o tempo refletido em cada momento, né, em que ele escolhe para fazer alguma coisa, essa noção de o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, o que eu deveria estar me construindo, né? O que eu deveria estar construindo, fazendo, realizando, para sentir que a minha vida tem sentido, para sentir que caminho em direção a um destino que seria o mais apropriado, que seria o mais conveniente para mim como ser humano. Eu trouxe aqui até uma historinha, né, que fala de uma velha tradição entre os gregos, que conta que Zeus, num determinado momento, ele reuniu a Assembleia dos Deuses, e com o deus Hades, com o deus Poseidon, com a deusa Atena, com a deusa Afrodite, ele se consultou sobre onde esconder a realização do ser humano. Né? E cada um dos deuses deu a sua opinião, né? Poseidon, que é o deus dos mares, recomendou esconder a realização dos seres humanos no fundo do oceano. Né? Mas Zeus estava preocupado porque se um dia o ser humano desenvolvesse alguma coisa, algum veículo que o levasse até o fundo dos mares, ele iria se apossar dessa realização e seria semelhante aos próprios deuses. Bom, o deus Hades, né, a divindade do mundo inferior, então recomendou que se enterrasse bem fundo, talvez até próximo do centro da Terra, mas mais uma vez Zeus não ficou convencido de que seria a melhor solução, porque a mesma coisa, né? Poderia desenvolver máquinas e escavar essa realização. Outro recomendou guardar, esconder essa capacidade de igualar os deuses no firmamento celeste, né? Mas Zeus colocou a mesma objeção. Um dia o ser humano poderia alcançar. Bom, cada um das divindades, né, deu então a sua opinião e naturalmente, né, o pai dos deuses foi abrindo mão de uma por uma e dizendo o motivo e dizendo a razão. Aí a deusa Atena, né, a deusa da sabedoria, ela recomendou que se escondesse a realização, que se o ser humano alcança, né, o seu potencial, ele se tornaria igual aos próprios deuses olímpicos, no próprio interior do ser humano, porque talvez tão preocupado em buscar a realização no fundo do oceano, tão preocupado em buscar a realização no espaço sideral, no fundo da Terra, ou em qualquer outro dos 4 cantos da Terra, ele talvez nunca se atentasse de buscar a sua própria realização dentro de si próprio. Lidar com o tempo de uma maneira filosófica para que o sentido da nossa vida seja determinado por aqueles elementos de pensamento, de sentimento e de atitudes que tenham a ver com essa realização como seres humanos, para que a nossa vida tenha sentido e cada momento de tempo que nós ocupemos em fazer alguma coisa, nós tenhamos perfeita clareza do objetivo que nós estamos buscando, né? E hoje o ser humano faz tanta coisa, não é, José Roberto? A gente faz tanta coisa, obviamente. Nós temos um desenvolvimento tecnológico que nos ajuda a nos comunicarmos de maneira mais rápida. Há comunicações de todos os tipos, via celular, via e-mail, comunicações subterrâneas, aéreas, sondas espaciais. Enfim, tudo isso desenvolvido pelo ser humano, porém, ainda assim, nós não parecemos completos. Nós estamos longe de uma realização humana. Ou seja, o que quero dizer com essa questão? É uma reflexão importante porque a gente tem uma série de tarefas para fazer no nosso dia a dia, inclusive há aplicativos que nos ajudam a organizar hierarquicamente as nossas tarefas, porém que, no entanto, não nos aproximam da nossa própria consciência, do nosso próprio coração. Se toda essa comunicação, toda essa lista de atividades, tudo aquilo que a gente faz do ponto de vista tecnológico, de convivência humana, não tem uma proximidade com o nosso coração e não nos aproxima mais de nós próprios, isso certamente nos leva a um afastamento da nossa condição humana mais profunda. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque é um fenômeno que a gente vê hoje. Temos toda uma comunicação e um acesso a todas as coisas, porém, isso não nos aproxima de nós próprios. O que a filosofia pode nos dizer sobre isso e quais são os elementos fundamentais que você pode nos trazer justamente para que a gente tenha mais coração, mais vivência humana em relação a tudo isso que nós estamos, nesse momento histórico, experimentando?
É isso mesmo, Danilo. E Sêneca, 2000 anos atrás, né? Ele já colocava essa questão dos ocupados, ele já falava dos superocupados, né? Ou seja, fazem muitas coisas, mas acabam perdendo o seu tempo, né? Como se o tempo fosse alguma coisa... Bom, temos uma mentalidade perante o tempo, e isso não é novo. Sêneca viveu no século I, entre o século I e o século I antes de Cristo e I depois de Cristo, né? E ele mesmo já colocava que não é a questão do que nós fazemos, é o saber por que fazemos as coisas, o colocar o que nós realizamos, vamos realizando dentro dessa questão que era muito próprio para o romano antigo, para o grego antigo, para o egípcio antigo, para o chinês antigo, que é essa questão da realização. É sentir que grande parte dos movimentos cotidianos, especiais, tem uma relação direta com essa construção do que vai nos caracterizando como seres humanos. E hoje, né, Danilo, você citou muito bem aí a questão do autodesenvolvimento dos meios de comunicação, só que nós estamos nos comunicando melhor por causa disso? Nós estamos nos entendendo melhor porque os nossos meios de comunicação são mais avançados? As pessoas, né, com redes sociais, com muitas curtidas, com muitos amigos virtuais, elas são mais felizes? E nessa felicidade, vamos dizer que eventualmente sim, sejam felizes, conseguem unir esforços, né, para realizar esforços construtivos, para ir resolvendo problemas que são problemas não virtuais, mas problemas práticos, problemas visíveis no mundo prático, no mundo cotidiano, né? Então nós percebemos isso, né? Nós temos meios fantásticos, nós acabamos nos tornando os ocupados de Sêneca. Nós desenvolvemos uma tecnologia fantástica de comunicação, mas não desenvolvemos o sentido profundo de por que nos comunicarmos com os outros, né? Para construir elos que sejam elos de amizade, elos de fraternidade, que nos leve a unirmos esforço com outras pessoas para sentir que se sozinhos ou em pequenos grupos não conseguimos resolver os grandes problemas, através da comunicação, através da troca de ideias, através da troca de experiências, aí sim nós possamos sentir que na nossa ação nós estamos nos relacionando bem, e com esse relacionamento bem nós estamos de alguma maneira contribuindo aí com resolver os problemas que nos apetecem, né? Resolver os problemas que nos molestam, melhor dizendo. E é interessante, né, Danilo, que esses problemas eles têm soluções, né? Não estamos aqui simplesmente, estamos apontando alguns problemas, né? Não todos, é lógico, alguns problemas como esse que você citou da comunicação, porque acaba sendo uma das bases de todos os demais, né? Platão, por exemplo, na sua época, ele utiliza muito a linguagem mitológica, né, a linguagem dos mitos, como um símbolo de expressar realmente conhecimentos que não são tão facilmente apreendidas do ponto de vista mental. Então, por exemplo, ele fala com Glauco, né, ele fala de um personagem chamado Glauco, que seria um ser celeste, e que esse ser celeste, em algum momento, ele cai do mundo celeste na Terra. E nessa queda, ele não só perde a sua luminosidade natural de ser celeste, mas também perde a sua memória. E como ele está muito sujo, né, muito infectado pela sujeira do pântano, onde ele caiu de uma maneira violenta, ele acaba sendo um personagem assustador. E o que é que tem esse mito de Platão, né, que fala dessa divindade celeste Glauco, a ver com a brevidade da vida, ou o tempo como elemento mágico, né, do qual nos fala Sêneca? Que há que saber, né, Danilo, conforme todas essas antigas tradições, que o ser humano ele não é simplesmente um ser efêmero, que ele não é simplesmente um ser mortal, mas que ele abriga, né, uma divindade dentro dele.
Uma divindade que, por conta de toda a nossa cultura, todos os nossos problemas, todos os nossos defeitos, nós acabamos perdendo o hábito de olhar para esse ser interior. E que precisamente, né, a escolha das nossas ações, a escolha dos nossos sentimentos, a escolha daquilo que nós vamos realizar como elementos de construção, de autoconhecimento, é para novamente nós começarmos a nos contemplar, né, como esse ser luminoso, do qual nos fala Platão através desse mito, mas também do qual nos fala Sócrates através do ser humano, conhece a ti mesmo, que conhecerá a partir daí os deuses e todas as demais coisas da natureza e do universo. Então, né, Danilo, fazendo eco, buscando nessas antigas civilizações, buscando nesses antigos filósofos, nós buscamos alguns elementos, né, que nos ajudem a entendermos, olha, esse é o sentido da nossa vida, nos descobrirmos cada vez mais como seres humanos, descobrirmos cada vez mais quais são os valores, as virtudes que nos aproximam dessa humanidade e descobrir através desse caminho em direção à nossa humanidade que, na verdade, estamos indo a uma luz, a um elemento divino, a um elemento sagrado que existe dentro do próprio ser humano. Danilo, e é muito interessante que nós vamos recolher nas tradições e nas histórias que quando os seres humanos se aproximam desse conhecimento, né, quando eles se aproximam dessa busca de virtudes e valores, a sua vida ganha um sentido. E ele não vai perder tempo fazendo qualquer coisa, né, por mais tecnologicamente atraente que seja. Sim, se tiver tecnologia, ele vai utilizar a tecnologia. Se tiver uma boa refeição à mesa, ele vai usufruir uma boa refeição à mesa. Se tiver que trabalhar, ele vai trabalhar nos campos ou vai trabalhar no escritório. Se tiver que estudar engenharia, vai estudar engenharia. Se tiver que estudar agronomia, vai estudar agronomia, mas sem perder o foco de quem ele é como ser humano. Porque quando ele tiver posse dessas coisas, de uma boa profissão, de uma família, de uma boa refeição, ele nunca vai perder o espírito de generosidade, porque o importante não é no que ele trabalha, o importante não é a sua vida pessoal e cotidiana, o importante não é o que ele come, mas o que através dessas coisas ele pode fazer para manter a sua saúde, para se manter intimamente, interiormente vivo e poder oferecer algo disso para as pessoas que o cercam, para a sociedade em que ele vive. E isso, Danilo, já seria um pouco, né, nós buscarmos a solução desse problema. Sabermos através desses antigos mitos quem nós somos interiormente e irmos buscando através do autoconhecimento, né, uma boa expressão, uma boa construção desse ser interior, para que através das nossas ações nós possamos compartilhar isso com outras pessoas. E todo esse conhecimento, José Roberto, que você mencionou ao longo da sua fala, ele deveria estar servindo à necessidade dos indivíduos, ou seja, da humanidade nesse mundo em que a gente vive. Só que o que nós vemos não é isso. Há muito que refletir sobre essa questão. Naturalmente que você não vai trazer aqui, como lembramos sempre, uma resposta absoluta, mas sim, gostaria que você falasse um pouco sobre aquilo que a gente pode refletir e atuar, agir de uma maneira mais consciente do ponto de vista do que a filosofia nos tem ensinado. Sim, Danilo, o fundador da Nova Acrópole, né, o professor Jorge Ângelo Livraga, ele dizia que não é questão de saber muitas coisas, né, mas é questão de viver algumas. E então não é uma questão de muitos meios, não é uma questão de muita cultura, não é uma questão de muito conhecimento, não é uma questão de muita matemática, não é uma questão de muita ciência, mas é nós irmos nos assenhoreando, né, daqueles conhecimentos, daquela cultura que cada vez vai nos aproximando desse sentido de realização como ser humano. Porque isso, sem nos compararmos a Platão ou a Confúcio, vai nos ajudando a irmos desenvolver o nosso próprio grau de sabedoria. Uma sabedoria que é individual, uma sabedoria que é fruto do nosso próprio esforço, como ensinavam também esses grandes filósofos de todas as épocas, né? Porque isso vai também refletir em algo que Sêneca, quase no fim da brevidade da vida, né, desse livro, ele vai colocando como característica dos sábios, que é um sossego interior.
que é uma capacidade de lidar com um mundo em constante mudanças, sem que nos sintamos angustiados perante essas mudanças. Lidar com dificuldades, né, que são, olha, se nós formos nos preocupar com cada uma das dificuldades que nos assolam diariamente, realmente não vai nos sobrar tempo para outra coisa que não a tristeza, para outra coisa que não a lamentação. Então, a partir desses poucos conhecimentos, mas básicos, profundos, que bate no nosso coração e a gente sente que aí tem alguma realidade, tocam a nossa mente, né, e aí a gente sente que tem algum campo de aprofundamento, toca a nossa alma, toca o nosso espírito de nos lembrarmos ou querer experimentarmos essa questão de o que é a generosidade, o que é o compartilhar as coisas, de ser humano para ser humano. Esses conhecimentos, né, Daniel, eles nos dão uma base para que a gente vá em direção a essa sabedoria, vamos nos sentindo um pouco mais realizados, e isso vai nos dando uma tranquilidade interior. Uma tranquilidade necessária e essencial para que em momentos turbulentos nós não percamos o timing da nossa ação, para que em situações que nos sejam adversas nós não percamos a esperança, sejam situações adversas individuais, particulares nossas, ou seja porque a sociedade, o mundo em que nós vivemos passa por esse tipo de situação. Não, pelo contrário, vamos ganhando uma experiência, vamos adquirindo uma experiência através do estudo de um filósofo como Platão, de um filósofo como Sócrates, de um filósofo como Sêneca e todos os demais estoicos, de quem sou eu como ser humano. E quais são as ações que merecem a minha atenção, merecem a minha construção, porque eu quero me construir em termos de virtudes e em termos de valores, que são os principais elementos, né, sempre apresentados por esses grandes filósofos, não só nas suas obras, mas nos seus próprios exemplos de vida. Sabedoria para o filósofo, né, Danilo, não é um conhecimento acumulado. E a filosofia é justamente essa busca da sabedoria. Uma sabedoria que parte da própria compreensão que nós vamos tendo das coisas. De uma própria busca de experiência e de riqueza para que o nosso coração participe daquilo que nós fazemos. Eu posso não gostar do meu trabalho, né, Danilo? Meu trabalho pode ser muito burocrático, pode ser com pessoas que eu preferia não estar juntos, né? Mas isso não precisa ser o motivo central da minha vida, atrair demasiadamente as minhas queixas e o meu mau humor. Por quê? Porque através de uma vida que busca principalmente a sabedoria, a filosofia e o aprofundamento, esse meu trabalho ele é uma contingência necessária do meu dia a dia. Ele não rouba o meu brilho, ele não me justifica como ser. Pelo contrário, eu posso fazer junto às pessoas que estão ao meu redor, junto às pessoas que necessitam da minha ação, né, algo que seja uma expressão da minha generosidade, algo que seja a expressão da minha atenção. Então é interessante, né, que a filosofia de Sêneca ela não simplesmente apaga as más circunstâncias que inevitavelmente são um pacote no mundo e no tempo histórico em que nós vivemos. Pelo contrário, ele simplesmente, né, nos aponta um caminho, uma maneira de se sentir interiormente, uma maneira de irmos alimentando ideias que tenham a ver com essa busca e também irmos alimentando atos, né, que vão sendo parte do nosso tesouro interior, sem com isso fecharmos os olhos às desventuras, às incoerências do nosso mundo exterior, mas também sem que a gente precise ficar louco, né, perante todas essas coisas exteriores. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é o sentido da minha vida, sei, com base no estudo desses grandes filósofos, né, para onde eu devo ir, e a minha vida, o meu tempo de vida, a minha hora, os meus 15 minutos por dia que sejam, eu aproveito numa leitura, numa ação, numa conversa, em que seja para mim um símbolo muito profundo dessa busca. Para encerrarmos a nossa conversa, José Roberto, gostaria que você, resumindo em uma frase ou em um pensamento, trouxesse algo que pudesse nos ajudar
de uma maneira geral, a enfrentar melhor esse momento em que vivemos, aproveitando o nosso tempo com uma atenção maior às pessoas que estão ao nosso redor, com as experiências que nos traz o tempo de maneira mais profunda, mais verdadeira, mais entusiasmada também. O Sêneca traz ensinamentos maravilhosos nessa obra A Brevidade da Vida, que nós já abordamos, inclusive, de outras maneiras em nossos podcasts, mas que hoje você especificamente está falando dessa ideia da magia do tempo. E, encerrando o nosso podcast, eu gostaria que você trouxesse um pensamento especial para que nós refletíssemos mais sobre ele e vivêssemos também melhor em função daquilo que a gente conseguir agregar justamente para as nossas vidas. Danilo, todos os filósofos, eles vão, de certa maneira, né, enaltecer a busca pela unidade, a busca por algo que seja, digamos assim, olha, por exemplo, a sabedoria. Né? Não é muitos conhecimentos, são alguns conhecimentos que nos sirvam de base para a construção da nossa felicidade, para a construção da nossa vida. Isso é a busca de poucas coisas, mas poucas coisas muito valiosas. E isso é sabedoria, e isso é irmos em direção a uma unidade. Porque hoje nós nos tornamos seres muito exteriorizados, né, Danilo? E isso é um problema, porque não é ir em direção a uma unidade, mas sim ir em direção a uma multiplicidade. As pessoas hoje se identificam por uma vida, uma realidade de muita aparência. É o que nós temos, e nós temos muitas coisas, é onde eu trabalho, e a gente trabalha em vários lugares, é as pessoas com que eu me relaciono, e eu me relaciono com muitas pessoas, né, de todos os tipos. Isso vai causando uma espécie de desagregação, uma espécie de desintegração. Já Sêneca, justamente, ele nos mostra um caminho de apreciação do tempo. E apreciar ao tempo é principalmente indo buscar numa leitura, numa música, porque a leitura mexe com a nossa mente, né? E a música, por exemplo, mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos. Essa busca de uma tranquilidade, um sossego interior, que seja uma armadura muito forte para quando as coisas fiquem difíceis. Isso é ir em direção a nós mesmos, a cada vez o que é mais profundo em nós mesmos, onde está o nosso coração, onde está a nossa energia, onde está a nossa capacidade de consciência. E essa busca também, ela se coaduna, na visão do próprio Sêneca, irmos em direção àquelas coisas que têm um sabor de eternidade, que não são tão facilmente desgastadas pelo tempo, ainda que pareçam muito distantes de nós, como, por exemplo, a própria sabedoria, né? A sabedoria como unidade, ela está muito distante de nós, na mesma distância, ou até um pouco mais distante que o nosso Sol, né? Esse que ilumina e dá calor para o nosso mundo e permite todo tipo de forma de vida. E a sabedoria como busca de unidade é um pouco isso, né, Danilo? É irmos em direção a esse sol luminoso, a esse conhecimento profundo que, apesar de distante, ainda assim nos beneficia com o seu calor, nos beneficia com a sua luz, nos beneficia com a sua capacidade de dar vida. E essa busca, esse aproveitar o nosso tempo para buscar essas coisas é também ir nos aproximando da contemplação das próprias coisas eternas em si mesmas. Platão tem um mito também que nos ilustra muito bem essa imagem difícil de nós concebermos, eu confesso, né, que é justamente o mito da caverna, que é justamente aquele prisioneiro que em algum momento ele se liberta, ele começa a perceber que as coisas dentro desse mundo cavernoso em que ele vive, né, são ilusórias, são fruto de uma ilusão, e começa, em algum momento, né, a ser conduzido para sair dessa caverna e finalmente se depara com o mundo exterior, o mundo onde tem os objetos reais, e é claro que ele precisa de um tempo um pouco doloroso até para se adaptar a esse mundo de luz, esse mundo de cores, esse mundo de brisa fresca. E quando ele contempla que o sol é a realidade, ele se compadece de tal maneira com aquelas pessoas que ficaram dentro da caverna que ele resolve voltar para generosamente ajudá-las também a ir tomando um contato, ainda que seja com as ideias, com uma ideia desse mundo fora
daquele ambiente de caverna. Né? E ele acaba fazendo isso, ele acaba voltando, e é precisamente esse voltar, né? É precisamente esse, vamos dizer assim, esse voltar que faz com que nós nos aproximemos desses grandes filósofos, desses grandes sábios da humanidade, porque reconhecemos que as preocupações e as ocupações dele não são com as coisas cotidianas, mas ocupam-se, transmitem às pessoas que, como nós ainda estão na caverna, a contemplação das coisas eternas, para inspirar que cada um possa fazer os seus próprios esforços para se libertar daquelas correntes dentro da caverna e ter a oportunidade também de explorar a irrealidade ou a dualidade ou a multiplicidade do seu mundo de caverna e poder assim sonhar, porque já conhece, já tem um contato, já tem um exemplo de que esse mundo, essa outra dimensão, esse mundo do sol fora do ambiente da caverna existe. Então, seria um pouco isso, né, Danilo? É irmos nos aproximando desses ensinamentos dos grandes filósofos, é irmos nos aproximando dessa reflexão de Sêneca, né, para apreciar bem o nosso tempo, através do contato com esses grandes sábios, esses grandes filósofos, e irmos dominando essa magia, essa alquimia, de irmos nos transformando com base nas virtudes, nos valores morais, nos valores humanos, para sentir que a nossa vida nos leva a uma percepção do que é real, do que é verdadeiro, ou pelo menos do que é mais nobre, do que é mais inspirador, para que nos sintamos nessa grande saga, como diria Platão, para o mundo onde há um sol, onde há cores e onde há muita luz e muita beleza. Dessa maneira encerramos o nosso podcast. Novamente lhe agradeço a presença, José Roberto, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Danilo, como sempre, o prazer, na verdade, é muito meu de estar aqui na sua companhia, tomando um cafezinho e também compartilhando algumas ideias filosóficas com as pessoas que há muito tempo ou há pouco tempo nos acompanham. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Anton Bruckner e chama-se Andante Quasi Allegretto.